Queridos, desde já quero dizer que estou muito feliz de estar com os irmãos nessa noite e numa oportunidade tão preciosa, onde os irmãos estão comemorando 40 anos. Um dia eu tive 40 anos, né? Faz um tempo razoável. Em janeiro eu completo 62. E estou feliz porque ainda estou vivo, ainda estou por aqui. Certamente, nos meus quase 62 anos, já fiz muitas pessoas ficarem felizes, mas também muitas pessoas ficarem tristes. E na vida é assim, não é? A gente faz pessoas... Não é assim, Edileuza? Edileuza, com toda a autoridade que ela tem sobre o coral, não é? A gente faz pessoas ficarem alegres, mas também, no decorrer da vida, a gente deixa pessoas tristes. E eu quero dizer da minha alegria de poder servir ao Senhor e dizer que essa igreja faz parte da minha vida, do meu ministério. E aqui eu vivi bons momentos e certamente Deus me abençoou muito nesse lugar. Uma coisa interessante, pastor Moab, quando uma igreja convida um pastor, geralmente ela tem uma expectativa. E o interessante é que quando eu fui convidado para pastorear a igreja aqui, eu também era o líder de missões do Estado. E acumulava mais missionários de missões nacionais. Era um negócio meio louco, não é? E a minha filha fazia graduação lá na Federal, em Natal. E o que a igreja me dava aqui era que eu precisava para pagar as despesas dela lá. Às vezes a gente não consegue entender bem, não é? O cuidado de Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele é o patrão do pastor. Ele é quem cuida de cada detalhe. Era o valor exato que eu precisava para as despesas da minha filha mensalmente. E quando eu deixei de pastorear a igreja aqui, ela também concluiu a graduação. Deu tudo certo. Foi um tempo ideal de suprimento para nós, para a nossa família. Eu quero agradecer também os irmãos por me suportarem como missionário de missões nacionais. Eu fui nomeado como missionário dos batistas brasileiros em 1989. Talvez alguns aqui não eram nascidos. Eu cheguei no Rio Grande do Norte, eu tinha 25 anos. Eu era um menino velho, tinha cabelo, não era buchudo e pesava 63 quilos. Eu acho que eu tinha mais cabeça do que corpo. Mas, e tenho vivido o meu ministério praticamente todo aqui no Rio Grande do Norte e tenho a alegria de poder servir ao Senhor aqui. Atualmente sou pastor da CIB do Açu, que é uma igreja muito simpática e muito leve de pastorear. Estou aprendendo a ser pastor com a CIB do Açu. É uma igreja que tem assembleia 2 vezes no ano. É maravilhoso, sabe? E tem um conselho de igreja que me ajuda a liderar a igreja. Estamos chegando a 500 membros e temos 16 congregações, um centro de formação com 54 alunos. Temos também uma comunidade terapêutica que trata de dependentes químicos e estamos servindo ao Senhor. E tem sido muito bom. Nossa igreja trabalha com pequenos grupos, estamos chegando a 25 pequenos grupos espalhados na cidade, muitas pessoas tendo o privilégio de conhecer Jesus. Tem sido um tempo maravilhoso para a minha vida e para a vida também da igreja. Estamos numa reforma do templo, estamos esperando o Edmir ir lá visitar nós, porque ele vai correndo, mas ele não vai para ficar. Não é, presidente? Tem que ir para ficar, né? O pastor Moab foi quando era presidente. Agora precisa ir. Então, nós estamos felizes. Eu quero ler um texto da Bíblia
com os irmãos, eu fiquei pensando, gratidão e fidelidade são duas palavras que caminham juntas. E o texto é Lamentações 3. Eu tentei e quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração, nesse texto tão rico e desafiador para nós, Lamentações 3, quero ler com vocês do 21 até o 26. Deixa eu pegar essa tradução para ficar igual. O texto diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém. Querido Deus, a tua palavra, ela é poderosa, ela é a palavra que guia os nossos passos, que direciona os nossos planos e sonhos. E estamos, Pai, diante da palavra do Senhor, a palavra que revela o teu caráter, o teu poder, a tua pessoa. E pedimos que essa palavra, ela encontre um lugar no nosso coração. Ó Deus, que todos os nossos paradigmas sejam quebrados diante da palavra poderosa do Senhor. Que seja uma noite singular para todos nós. Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Se a gente começar a pensar como nós pensamos quase todos os dias, dizendo: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu comecei pensando nesse texto, nesse versículo. Mas por que será que um homem chamado Jeremias, no tempo de crise, porque o povo está vivendo um tempo de choro, de lágrimas, um tempo de perdas. Geralmente, num tempo de perda, a maioria das pessoas passam a murmurar. Você conhece algum murmurador? Conhece? Não é bom viver perto de quem murmura. No caso de Jeremias, ele não é um murmurador, ele chora diante de Deus. Ele está vivendo um tempo em que os cânticos, na verdade, são mais cânticos fúnebres, cânticos de luto, do que cânticos, na verdade, de alegria. Quando você lê o livro de Lamentações, você pode dizer: Jeremias, de fato, ele é um chorão, porque ele está chorando diante de Deus por causa das lutas do povo de Deus. O povo tinha sido levado para o cativeiro. Talvez se Jeremias fosse um homem que pensasse em se vingar, ele diria: bem que eu disse, agora aguenta. Sabe por quê? Ele disse ao povo que o cativeiro viria e que o povo precisava se arrepender, e o povo não deu ouvido à voz. Talvez se fôssemos nós, dizia: aguenta agora, porque Deus vai pesar a mão sobre a vida de vocês. Já viu algum crente dizer isso? Ele está esperando Deus pesar a mão sobre ele. Praga de crente, não é? Alguns, às vezes, dizem isso. E diz, ele não sabe o que Deus vai fazer com ele. Agora, quando nós olhamos para esse moço, ele está dentro de um contexto de invasão babilônica, um tempo de destruição, um tempo de turbulência, um tempo de desgraça, um tempo que o povo não tem
do que se alegrar. Mas ele é o profeta da esperança. Ele é alguém levantado por Deus para testemunhar e compartilhar de Deus a um povo que não tem o que celebrar. Natal está chegando, não é? Natal. Eu tenho uma crise com o Natal, porque a gente canta só para a gente. Eu tenho crise com algumas coisas, porque a gente não divide o pão com quem não tem. A gente divide o pão com quem tem. Você já percebeu que na sua mesa, na minha mesa, quem vai sentar é quem tem, não é quem não tem? E a gente acha bom esse negócio. E aí, Jeremias ele agora está compartilhando uma esperança com quem não tem. Pessoas que precisam redescobrir a alegria da vida. E diante desse texto, Jeremias ele encontra esperança em meio à desesperança. O versículo 21 diz: entretanto disto me recordo e portanto tenho esperança. Se nós lermos os capítulos anteriores, nós vamos ver o que ele está falando, do choro, do luto, da dor, da destruição. E aí ele começa a dizer o seguinte: diante de toda a aflição, de toda a amargura, tem alguma coisa que pode me dar esperança. E quando nós começamos a ser gratos, a gente descobre motivos para ter esperança. Eu lembro sempre de uma história, quando eu estava no seminário, estudei interno, lá em Feira de Santana. Morei, lá tinha uma vila dos casados com filho, que era chamada a Vila dos Salvos. E tinha a Vila dos Casados sem filhos. Então, eu morei na Vila dos sem filhos. E Marta ficou grávida de Tabita, e seminarista ganha pouco dinheiro, e eu tinha bem menos do que os demais, e daí ia mais 4 seminaristas comer na minha casa. Só seminarista entende isso. Aí um dia eu ganhei 1 quilo de carne, viu, pastor? Para um seminarista ganhar 1 quilo de carne de sol foi festa. Marta foi cortar a carne, o gato agarrou a carne. Sabe o que ela fez? Grávida, correu atrás do gato e tomou a carne do gato. Se fosse hoje, ela diria: Deus me livre dessa carne. É isso aí. Quando nós estamos vivendo em tempo de fartura, a gente não sabe muito bem o que é isso, não. A gente não entende bem o que é, na verdade, passar por sofrimento e encontrar a esperança onde parece não ter esperança. E por isso ele está dizendo que ele confiava na fidelidade de Deus. E o versículo 23 diz: novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aí eu quero pensar com vocês, nesta noite, algumas coisas interessantes sobre gratidão e fidelidade. A primeira coisa que precisamos pensar nesse texto é que Deus é fiel em sua graça. Deus é fiel em sua graça. Deus não é fiel porque a igreja é boa. Deus não é fiel porque nós sejamos bons. Deus não é fiel porque o povo de Deus tem os melhores pensamentos do mundo. Não. Deus é fiel por causa dele mesmo. E é isso que a gente precisa entender. O que Jeremias está dizendo: grande é a sua fidelidade. E Deus é fiel ao seu povo, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele está dizendo: eu sou fiel a vocês por causa de vocês. Ele é fiel por causa dele. E como é difícil a gente entender isso, não é? Que Deus é fiel a si mesmo. Deus mantém a sua palavra firme, correta, todos os dias. Não é por causa de nós, é por causa dele. Lembra Moisés, Deus diz assim: ô Moisés, vamos fazer um trato, destrua tudinho, começa em você. Deus diz: não, Deus,
vão falar mal do Senhor. Já vi um homem aconselhando Deus, Moisés, vão falar mal do Senhor. Não, não dá certo. Deus é fiel à sua palavra. E essa palavra interessante, é muito interessante porque o versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja só, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia, amor leal. Misericórdia quer dizer a lealdade de Deus consigo mesmo, reflete em nós. A lealdade de Deus é algo tremendo. E a palavra, na verdade, ela traduz uma palavra de benevolência. Deus é benevolente conosco. Por isso, todos os dias, Ele renova as suas misericórdias. Todos os dias, Deus traz para nós, na verdade, algo novo. Ele é benevolente. Ele não se mistura, mas essa misericórdia nos revela amor, graça, ela traz para nós fidelidade, mas quer gerar no nosso coração devoção. Uma pessoa grata é uma pessoa devota ao Senhor. Nós precisamos entender essa ideia dessa graça baseada no amor leal. Eu sempre brinco dizendo que quando uma esposa, eu sou casado há quase 39 anos, a esposa pergunta ao marido assim: você me ama? Eu sempre pergunto: qual é a crise? Tem uma crise. Alguma coisa surgiu. Quem é casado sabe. Nós, nordestinos, logo respondemos assim: está faltando alguma coisa para você? Porque a gente está pensando em comer. Está certo? A gente está pensando em coisas. Ela não está pensando em coisa. O nosso relacionamento maior com Deus, diariamente, são por coisas. Quando nós relacionamos com Deus, é por coisas banais às vezes, tem gente que fica zangado por Deus porque um sonho, uma vontade não foi realizada, aí fica chateado com Deus. Mas é muito besta. Jó tinha tudo para ficar chateado com Deus, não foi? Eu ficaria também. Porque ele não tinha feito nada. Deus disse que ele é um servo bom, fiel, foge da aparência do mal, aí deixa ele entrar numa encrenca daquela, não. Aí quando ele vai perguntar a Deus, Deus pergunta assim: onde você estava quando eu comecei a criar todas as coisas? Ele: tá bom, Senhor, acabou. A gente precisa entender esse negócio de Deus usando a sua graça por nós. Por isso, a gente precisa entender que a fidelidade de Deus gera uma devoção. E aí, Jeremias descobre que no meio do caos, a misericórdia do Senhor está atuando. E aí eu quero que a gente perceba o seguinte: que a misericórdia de Deus gera graça salvadora. E é por isso que a igreja do Senhor é uma comunidade de pessoas salvas. 40 anos, esse templo não iria caber das pessoas que já passaram por aqui, que foram salvas aqui, que conheceram Jesus aqui, que foram batizadas aqui, que tiveram a experiência de transformação e libertação aqui. Esse templo seria pequeno. Porque a igreja é uma comunidade onde a graça de Deus flui. E aí você começa a olhar que essa misericórdia, essa graça salvadora, é também a graça que protege. E Deus nos protege. Protege todos nós. Todos nós temos uma história com Deus de proteção. Quem não tem uma história de proteção? De vez em quando a gente ouve no culto de oração: Deus me deu um livramento. Você já viu isso? Deus dá livramento todo dia. A gente diz assim: passou fino em mim. Olha, é questão de milímetro. Deus salva. Um dia uma carreta bateu em mim, uma cegonha carregada. Eu estava a 130 por hora. Pastor andando a 130 por hora? Foi. Eu capotei 3 vezes.
o carro capotou. Eu não tive um arranhão. A minha filha estava do meu lado, também não se arranhou. Eu estava ouvindo uma música maravilhosa de Fernandinho, Uma Nova História, e o som continuou cantando, Uma Nova História. Aí alguém disse, você tirou um monte de penas dos anjos. Eu não sei, só sei que eu estou aqui. Agora, todo mundo tem uma história com Deus desse negócio de proteção. E crente ele é, na verdade, alguém que experimenta o cuidado, a proteção de Deus todos os dias. O que é que ele está dizendo? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanheceu, renovou. Deus faz isso todos os dias com a gente. E a igreja é quem sente isso, irmãos. O mundo não sente. As pessoas sem Jesus, ela diz foi sorte, a gente diz foi bênção. As pessoas do mundo, ela não experimenta essa graça, porque a luz de Cristo não faz parte da vida dela. Então elas não percebem. Mas nós percebemos, e é isso que Jeremias está dizendo. Está na crise? Sim. Está difícil? Está. É dolorido o momento? Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda a gente perceber como igreja essa graça que vai fluindo. E aí, tem uma outra coisa muito interessante, é que essa misericórdia, com essa gratidão que está diante de nós, a fidelidade nossa, a fidelidade de Deus, é que Deus é fiel nos seus dons, nos seus cuidados. Vamos ver versículo 22 e 23, o que o texto diz, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa, a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga para o seu vizinho, não tem fim. É isso aí que a gente precisa entender, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Versículo 23 diz, novas são a cada manhã, grande não é a nossa fidelidade, é a fidelidade dele. Às vezes a gente quer dizer para Deus, Deus, eu sou tão fiel. Não. No mínimo a gente mentiu. Disse que ia pagar no dia 1º, só foi pagar no dia 3. Eu descobri uma coisa, sabe, fazendo Haggai, que a gente não é tão bom pagador, não. Sabia disso? O bom pagador é aquele que paga um dia antes ou no dia certo. Mas se você passou um dia, você é inadimplente. Você não tem que achar que é essa Coca-Cola toda. Às vezes a gente acha que é o máximo. Mas aí a gente começa a perceber que Deus é fiel em seus dons, na sua palavra. E novas são a cada manhã as misericórdias do Senhor. Cada manhã um presente de Deus. Eu gosto do Salmo. Ele diz assim, não é? Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Um dia faz declaração ao outro dia. Um dia faz declaração ao outro dia. Sem linguagem, sem fala, ouve a sua voz. Um dia faz declaração ao outro dia. Ninguém acorda igual no dia seguinte. Eu sei que todo mundo tem manias. Somente homem. Homem todo dia faz a mesma coisa. Pergunte a Geto se não é. Todo dia, ele nem sabe que faz a mesma coisa. Mas se o homem tem a mania de levantar e sentar na beirada da cama, ele levanta e senta na beirada da cama. Se ele tiver a mania de passar a mão no cabelo, ele passa a mão na cabeça. Se ele tiver a mania de fazer, ele vai fazer, ele vai seguir um ritual. Agora as mulheres vão ficar espertas olhando para o marido. Todo dia homem faz a mesma coisa. Você já saiu com seu marido, ele ia para um lado, entrou na rua, que ele passa todos os dias, e aí ela pergunta, você vai para onde? Não, eu pensei que eu ia. É porque ele tem o hábito de fazer a mesma coisa todos os dias. Mas Deus não é assim. Todos os dias Ele traz algo novo para nós. Todos os dias Ele está dizendo que a cada manhã há um presente, mesmo no meio das ruínas, sinais da fidelidade de Deus. É maravilhoso, do perdão de Deus, da força de Deus, da direção de Deus, da paz de Deus. Todos os dias são diferentes.
E é isso que nos mantém vivo. É isso que gera uma expectativa nova, que a gente ora dizendo, Deus, amanhã, e Ele diz, amanhã eu vou estar com você. Amanhã será um novo dia e eu vou fazer com que algo novo aconteça na sua vida. Eu acho maravilhoso quando a gente está orando para um problema, né, que a gente acha dificílimo. Aí quando você chega lá, já está resolvido. Você diz, não sei quem foi, mas já estava resolvido. Aí tem uma pessoa chamada Deus. Eu tenho uma ovelha que ele tem alguns problemas a serem resolvidos com um homem que é o sócio dele. É muito dinheiro. Eu queria que ele desse o dízimo do que ele vai receber, tá? Eu ia ficar muito feliz. Aquela obra ia terminar rapidão. Mas aí, ele fez um negócio que não deu muito certo. E o sócio dele tirou vantagem dele. E um dia ele falando comigo, ele estava lendo a história de Esther, e ele viu Mardoqueu e Amã. E de repente o rei perde o sono. Já viu o rei perder o sono? Perdeu o sono. Foi ler as crônicas e encontrou um cara chamado Mardoqueu. E a pergunta foi assim, o que foi que fizeram para esse moço que me abençoou? Não fizeram nada. Aí, de manhã, ele chamou a mãe e disse assim, Amã, olha só, Amã, se uma pessoa fizesse isso, mais isso, mais isso, mais isso, ao rei, o que essa pessoa... Ele pensou que era ele. Ele disse, eu mandava pegar o cavalo real, sentar nele, e alguém puxar pela rua, e declarando, esse é o homem a quem o rei honra. É você, vai lá, pega o cavalo, e chama Mardoqueu, senta ele no cavalo. E você... É um negócio maravilhoso, não é não? Como Deus muda a história, da noite para o dia. Aí eu disse ao meu irmão lá na igreja, eu disse, você precisa só que Deus levante um homem, que leia para você, um homem certo, que pegue o documento e leia, e resolva para você isso. E ele disse, pastor, disse, Passados 15 dias, ele disse, pastor, conheci um homem, ele disse que vai resolver. Você quer o final da história? O homem já resolveu. Ele já voltou para a empresa que ele tinha perdido. E ele tem aí uns 15 a 20 milhões para receber. A gente só precisa de um toque. É isso que Jeremias está dizendo, que um dia Deus age cada manhã de forma diferente. Você não pode ficar impressionado com as coisas que não aconteceram. Ele está dizendo que Deus é fiel. E aí, os presentes de Deus são maravilhosos. Você começa a ver que ele está dizendo, olha, observe. Ele dizendo, as suas misericórdias são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Se você pegar a história de 40 anos dessa igreja, já teve dias difíceis. Já. De algum culto administrativo ser uma verdadeira sessão. É difícil. Os mais velhos talvez lembrem de fatos que hoje não gostaria que nunca mais pudesse acontecer. Mas a igreja pertence ao Senhor Jesus. As misericórdias do Senhor. E é isso que Jeremias está dizendo, eu quero só lembrar das coisas que me possam dar esperança. Deus, Ele é maravilhoso, e eu quero que a gente entenda que Deus é fiel, a sua bondade, a bondade de Deus é maravilhosa. Versículo 24 e 26 a 26, ele diz isso, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Deixa eu voltar ao texto, por favor. A minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Vocês estão entendendo isso que ele está dizendo? O maior bem que a igreja tem é Deus. Não é o seu patrimônio físico. O maior bem que Deus tem é o Senhor. E é isso que ele está dizendo. A minha porção é o Senhor.
diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Versículo de número 25. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma que o busca. Versículo 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A bondade de Deus é algo muito interessante. Jeremias reconhece que a sua herança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Sabe circunstância? Deus é a base da vida da igreja. Deus faz coisas maravilhosas. O Senhor é bom para os que esperam nele. Deus, a fidelidade de Deus, ela é experimentada plenamente quando nós aprendemos a descansar nele. Descansar em Deus. A igreja é uma igreja que vive de milagre, irmão. Sabe, a única instituição que vive de milagre é a igreja. Sabia disso? A igreja vive de milagres. Você dá dízimo porque Deus colocou no seu coração. Você já pensou nisso? Que Deus colocou no seu coração um negócio gigante. De você pegar parte dos seus recursos e dedicar a Ele. É um milagre isso. Hã? Quando eu fui para o seminário, meu pai disse assim que eu era doido. Porque a ideia dele era que eu fosse um advogado para ganhar dinheiro. Aí eu deixei meu emprego numa rede de padarias lá em Salvador. E ele disse, é doido. Eu tinha um bom emprego, ganhava direitinho. Em 1983, era um garoto de 19 anos. Eu ganhava 10 salários mínimos. Tinha uma vida tranquila, sossegada, boazinha. Aí fui para o seminário, viu, Edmund? Para a igreja me dar meio salário mínimo. Só doido faz isso. E meu pai disse, é doido. No dia que eu pedi as contas, o meu patrão, o seu José, que era um espanhol, ele disse, Manuel, o que você vai fazer? Isso dá dinheiro? Eu digo, eu não sei não, mas como é que você vai? Você é doido? Eu digo, eu estou indo. E ele não pagou, não liberou o meu FGTS. Eu vim receber meu FGTS agora na época de Temer, que liberou para todo mundo. Eu fui lá, tinha R$ 2.800. E chegou no dia certo. Era uma poupança que eu nem sabia que tinha mais. Agora, olha só. Deus faz uns negócios loucos com a gente. Deus muda a história da gente. E é isso que nós precisamos entender. A fidelidade do Senhor é experimentada nisso. Um dia eu fui para fazer promoção no Rio de Janeiro. Eu fui pastor da igreja Memorial e da Terceira. Quando eu saí da Memorial, eu fui para Guarabira, na Paraíba. Eu passei 3 anos. Foram anos difíceis. Eu tinha uma vida sossegada aqui em Mossoró, mas eu fui para Guarabira. George era minha ovelha. É meu parceiro, Missões Nacionais George, é um bom parceiro. Agora, olha só, meu salário não dava. Aqui dava. Fui ganhando a mesma coisa. E lá não dava. Explica esse negócio? Os filhos eram o mesmo, a mulher era a mesma, mas não dava. Aí um dia eu fui fazer promoção no Rio de Janeiro. No ano de 2000. Tinha uma guerra de facção bem grande. Ninguém queria ir num seminário do Rio de Janeiro. Não é o Seminário do Sul. É um seminário que fica lá no bairro de Irajá. Aí eu fui. Eu disse à menina assim, eu vou. Segunda-feira, viu, pastor? Segunda-feira. Era um dia improvável. Eu disse, eu vou. Ela disse, você vai mesmo? Eu vou. Peguei um táxi de um irmão chamado Pedro. E ele me levou, ele disse, eu levo o senhor e trago. E eu falei naquele seminário para seminarista. Quando eu saí de casa, para fazer promoção, Marta disse, olha, a gente precisa de dinheiro. Ore para Deus mandar alguém dar uma oferta boa. Porque a gente precisa de R$ 2.700 para quitar a conta. Era muito dinheiro. Também 3 meninos estudando. Não era fácil. Segunda-feira, eu falei naquele seminário. Eu ganhei muita oferta.
Mas quando eu terminei de falar, o reitor disse assim, tem um moço lá na cantina que quer lanchar com o senhor e quer conversar contigo. Eu fui. Aquele homem pode passar aí por mim, que eu não sei quem é ele. Ele conversou comigo, perguntou um monte de coisa. Fez mais perguntas do que o pastor Moab. Muita coisa ele perguntou. Quando ele terminou, ele disse assim, posso orar para o senhor? Ele orou por mim. E ele disse assim, isso aqui é para o senhor. Eu estava de paletó. Ele botou um cheque no meu bolso. Eu cheguei na casa onde estavam os missionários, o pessoal disse, e aí, pastor? Eu falei, eu ganhei oferta no seminário. Eles, oferta de seminarista? Ganhei oferta. Porque seminarista é a pessoa que precisa, não dá, né? Mas aí, eu fui tirando dinheiro e ganhei uma boa oferta dos outros seminaristas. Mas eu disse, tem mais um. Aí eu puxei o cheque, R$ 2.700. Você sabe quem faz isso? É Deus. É isso que ele está dizendo aqui, que a igreja, ela é uma comunidade que vive de milagres. E que você, no meio do caos, como igreja, precisa aprender a viver na dependência dEle. É isso que ela está dizendo. A fidelidade do Senhor é baseada na sua misericórdia. Se você muda de emprego, não é porque você é muito inteligente, não. É por causa da misericórdia do Senhor que quer você naquele lugar para a glória dEle. Lá na igreja eu tenho dito, pessoal, se você mudou de empresa é porque Deus tem um propósito. Se você mudou de casa é porque Deus tem um propósito. Se você mudou de rua é porque Deus tem um propósito. Se você mudou de função é porque Deus tem um propósito. Deus não dá tiro à toa. Não pense que é você que está fazendo, é Ele. É Deus quem está conduzindo. E quando Ele está dizendo, a bondade do Senhor é baseada na sua fidelidade. Queridos, como isso é maravilhoso, a gente entender que só somos gratos por causa da fidelidade do Senhor. Porque se Deus não fosse fiel a si mesmo, nós não teríamos o que agradecer. Nem aqui estaríamos. Mas há uma fidelidade de Deus. Precisamos, na verdade, irmãos, aprender a ser gratos ao Senhor. E aí eu quero que a gente entenda essa necessidade de sermos gratos por causa da fidelidade de Deus, porque gratidão é um fundamento espiritual. Você só é grato a Deus se você começar a perceber a fidelidade dEle na sua vida. E Deus é fiel. Eu aprendi muito com a minha filha Tabita. Ela me ensina um monte de coisa. Quando ela estava fazendo o mestrado, ela disse assim, Painho, eu vou ler a Bíblia toda 2 vezes no ano. No ano eu vou ler a Bíblia toda, 2 vezes. Alguém fazendo um mestrado e lê a Bíblia toda 2 vezes. Eu disse, essa menina está me encurralando. Ela está dizendo assim, ô pai, se segura aí que eu vou passar na sua frente. Aí Marta um dia foi arrumar um apartamento, e Marta disse, eu não tenho o que fazer. Ela disse, mãe, faz o seguinte, vai ler a Bíblia. Está ensinando a mãe a ser crente, ler Bíblia. Você sabe que tem crente que não lê Bíblia, não é? Ela estava me ensinando. Eu ligava para ela e disse, você tem dinheiro? Ela dizia assim, só tem o dízimo. Sabe o que ela estava me dizendo? Não tem. Eu não dizia a ela, pega emprestado. Não. Eu dizia, tá bom, pai vai dar um jeito. Ela estava me ensinando a confiar na fidelidade do Senhor. A igreja é uma comunidade, irmãos, que vive debaixo dessa graça maravilhosa de Deus, e a gente começa a olhar que gratidão é o fundamento, é um princípio espiritual. Olha só, o Salmo 103, versículo 2, estou terminando minha fala, mas o Salmo 103, versículo 2, ele diz isso, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós bendizemos ao Senhor, mas a gratidão também deve ser um estilo de vida. Eu preciso ser grato todo dia. A igreja precisa ser grata todo dia. Eu tenho um vizinho lá na igreja. Quem vai lá na CIB do Açu, em frente tem uma mangueira. Debaixo da mangueira fica um senhorzinho sentado, de manhã e tarde. Ele sabe tudo o que acontece lá na igreja.
sabe tudo. Esses dias ele me disse que nós temos uma construção, estamos desmanchamos o templo, o material fica lá, ferro, tijolo, areia, até cimento fica lá, e ele diz assim, eu não sei como o povo não rouba esse material. Eu disse, por causa de Deus. Ele disse, deve ser. E eu disse, é. Ninguém rouba. Ninguém não tirou um tijolo. Ninguém pegou brita. Se você for lá hoje, tem mais de 15 sacos de cimento. Ninguém nunca levou um. A mão de Deus faz isso. Porque é a obra de Deus. A fidelidade nossa ao Senhor. A gente precisa entender que Deus, na verdade, Ele olha para nós e Ele está dizendo, olha, gratidão deve ser um estilo de vida, não é algo esporádico, de vez em quando, para quando você fizer aniversário, ou você mudar de função na empresa, não. A igreja é uma comunidade que deve ser grata ao Senhor todos os dias. Jesus começa a ensinar, orar, e depois Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O cuidado de Deus é diário com a nossa vida. Ser grato ao Senhor, sabe por quê? Porque a gratidão traz frutos. Você sabe qual é o fruto da gratidão? É a alegria. Todo crente que é grato, ele é alegre. O crente que não é grato, ele só anda de cara fechada. Pode olhar. Olhe para o lado da pessoa que está ao seu lado. Um crente ranzinza, ele não é grato, só reclama, só rosna o tempo todo. Ele não tem alegria. Precisa ter alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Quando nós somos gratos, é maravilhoso. A vida fica leve, irmãos. A igreja é uma comunidade que tem o Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o quê? A alegria. E aí eu quero encerrar minha fala dizendo a nós que gratidão promove crescimento espiritual. Quero trazer à memória as coisas que me possam dar esperança. A gente vive num mundo sem esperança. A gente vive num mundo de dor. Um mundo que não tem motivação. Eu vejo lá na nossa comunidade terapêutica chegar alguns homens de mãos cheios de calos, homens trabalhadores, mas que foram vencidos pelas drogas. O moço que hoje coordena o nosso trabalho lá na casa, o Agnaldo, ele de profissão, ele é carreteiro. Ele dirigia um bitrem. Cara inteligente, forte, cabeça boa, mas terminou nas ruas de São Paulo. Ele era daqui do Rio Grande do Norte, ali de Caraúbas. Terminou na rua. Fiquei pensando, como é que um moço de uma família de crente chega àquele estágio de rua? Mas sabe por quê? Ele não conhecia Jesus. Domingo Aguinaldo fez 2 anos que está na nossa comunidade terapêutica. 2 anos. Restaurou a família. Hoje ele foi para casa namorar. Ele disse, pastor, eu preciso ir lá em casa. Eu brinquei, fazer o quê? Ele disse, como assim, pastor? Eu digo, vai, meu filho, vai. Foi para casa alegrar o coração. Mas olha só, Deus restaurou aquele moço que vivia na rua, que comia comida do lixo. E agora ele está ajudando outras pessoas a encontrar Jesus. Você já pensou o tamanho disso? A gente precisa ser grato, porque há um Deus misericordioso, que é fiel a si mesmo, e é um Deus leal à sua palavra e ao seu nome. É um Deus misericordioso. Aí eu quero dizer para nós que a igreja do Senhor Jesus, ela é a comunidade do mundo.
através da qual a graça e a misericórdia de Deus flui no mundo. Por isso, 40 anos não são 40 anos de deserto, mas é 40 anos de graça e misericórdia. E que os outros anos que essa igreja há de viver seja assim, nova a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado, pastor.